Olá, querido escritor, querida escritora. Meu nome é Josué Melo e este é o mini curso de escrita criativa e produção editorial do texto escrito à publicação do livro, promovido pela editora DIC Publicações. Nós temos o apoio da Prefeitura de Lençóis Paulista, Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista e da Lei Paulo Gustavo. O nosso curso ele tende a compreender o processo de escrita e também sobre o processo de produção do livro, produção editorial. Então, nós iniciaremos fazendo uma breve explicação do que nós veremos neste curso. Então, o que nós vamos ver durante as 5 aulas deste mini curso? Nós começaremos por o que é preciso para ser um escritor? Escritor ou contador de histórias será o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto será componentes do livro. O nosso quarto ponto será produção editorial. O nosso quinto ponto será o que é escrita criativa. O nosso sexto ponto, expertises de escritores. O nosso sétimo ponto será vídeos e profissionais sugeridos. Nosso oitavo ponto será como publicar um livro. Então, esses serão os pontos abordados durante o nosso curso de escrita criativa e produção editorial. Lembrando que este curso não é um curso exaustivo. Nós não conseguiremos ver tudo que envolve a escrita criativa e tudo que envolve a produção editorial. A nossa ideia aqui é fazer uma grande introdução a fim de que você, principalmente que nunca publicou um livro ou que já publicou um livro e quer se aprofundar no assunto, tenha uma grande noção sobre como fazer, o que fazer, quando fazer e por que fazer. Tudo bem? Nesse momento eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Como disse, meu nome é Josué Melo, eu sou editor da editora DIC Publicações, trabalho com livro e produção de livro desde o ano de 2017 e venho através desses anos publicando livro, fazendo a parte editorial, trabalhando na editora DIC Publicações. Meu nome é Josué Melo, tenho 1,79 m de altura, tenho cabelos cacheados, sou da cor parda, tenho olhos castanhos escuros, estou vestindo hoje uma camiseta preta com um símbolo da marca em vermelho no canto. Estou também vestindo uma calça jeans azul. Tenho uma aliança dourada no dedo, que é a aliança de casamento. Então, vamos agora para o nosso curso de produção editorial e escrita criativa. Nós vamos iniciar esse curso falando sobre o que é preciso para ser um escritor. Dando aulas de produção editorial, de escrita principalmente, escrita criativa, e conversando com alguns alunos sobre o que é preciso para ser escritor, muitas dúvidas surgem, mas algumas afirmações erradas também surgem. Tais como, para eu ser um escritor, é necessário que eu domine completamente a língua portuguesa. Isso é um grande engano, porque, na verdade, quem precisa dominar corretamente a língua portuguesa é o revisor. É óbvio que a língua mãe que nós falamos, no caso a língua portuguesa, se nós conseguimos dominar a língua, isso é uma vantagem muito grande, porque afinal a língua é o nosso instrumento de trabalho.
Mas não necessariamente você precisa ser um doutor em linguística ou você precisa ser graduado em letras. Não necessariamente, embora seja bom. Eu digo isso por quê? Porque às vezes existe um grande entrave, né, uma grande dificuldade para o escritor adentrar ao mundo da escrita por esse medo. Às vezes ele fica com medo de escrever palavras erradas ou conjugar o verbo de forma equivocada. E por causa desse pequeno medo, ele acaba não escrevendo. Então, não é necessário, profundamente necessário, basicamente necessário, você dominar a língua portuguesa. Embora, como eu disse, é importantíssimo. E se você puder fazer cursos de aperfeiçoamento na língua, ou até cursos voltados para a língua portuguesa, é de um avanço na sua escrita fenomenal. Será muito bom. No entanto, é importante também dizer que isso não impede você de escrever. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar quando a gente está escrevendo ou querendo ser um escritor é isso. O que é preciso para o ser um escritor? Preciso, primeiro, um domínio de como contar uma boa história e, segundo, não ter medo de contar essa história, como no caso do exemplo que eu acabei de dar. Medo de errar na língua portuguesa, medo do seu texto não ficar à altura de grandes escritores. Então, basicamente, para ser um escritor, você precisa saber contar uma boa história. Isso é muito profundo. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas pensam num outro extremo. E ser escritor é simplesmente sentar numa escrivaninha e digitar o seu texto ou escrever o seu texto à mão. Muito pelo contrário. Embora eu tenha dito que um profundo e sistemático estudo da língua portuguesa não seja, a princípio, necessário, outras formas de estudo são muito necessárias, como estudo sobre escrita criativa, estudo sobre estilos literários, estudo sobre o que é escrever, como escrever e por que escrever. Então, ser escritor faz parte de uma gama muito grande de muito estudo. Estudo sobre o que são gêneros narrativos, o que são as histórias contadas, como elas devem ser contadas. Então, partindo disso, o escritor ele se aprofunda na carreira literária. Dificilmente você vai encontrar um escritor de sucesso que não estudou sobre escrita. Além disso, é muito importante ainda dizer que um bom escritor é aquele que lê muito. É impossível, na minha opinião, haver um bom escritor se ele não for um bom leitor antes. Às vezes eu encontro com alguns alunos e eles sempre dizem: professor, eu estou escrevendo, estou querendo publicar o meu livro, estou escrevendo, estou deixando coisas escritas no meu computador e eu tenho dificuldade de continuar o meu texto, tenho dificuldade de continuar o meu livro. E aí a pergunta que eu faço: mas vocês têm lido? Você tem lido no gênero que você está escrevendo? Por exemplo, se ele está escrevendo um romance romântico e ele não lê romance romântico, dificilmente ele vai conseguir desenvolver uma boa história. Porque é importante nós termos parâmetros, é importante nós termos uma dimensão do que é romances românticos que estão fazendo sucesso, por exemplo. Então, a vida do escritor é uma vida de muito estudo. Outra coisa importante que é bom nós termos ou sabermos para ser escritor é uma mente criativa. Uma mente criativa é uma mente que desenvolve a criação, desenvolve a imaginação.
Por que isso é tão importante? Porque a maioria dos autores que não conseguem desenvolver um bom trabalho na escrita, eles não conseguem fazer esse desenvolvimento efetivo de forma que chame a atenção do leitor, porque são histórias que são mais do mesmo. Né? Então, o que ele faz? Ele começa a escrever a sua história, e aí você percebe que, ao ler a história desse escritor, milhares de histórias são parecidas. É o que a gente chama, né, de clichês. Então nós vemos, por exemplo, um mocinho se apaixonando pela mocinha, aí tem uma terceira pessoa que gosta também dessa mocinha, e vira uma briga, e aí a mocinha não sabe com quem ficar. Então a gente já viu essa mesma história em milhares de outras histórias. Então se torna um clichê, falta de imaginação, falta de criatividade. E nós sabemos que as relações humanas vão muito mais do que três pessoas se gostando, como nesse caso, de um mocinho gostar da mocinha e ter uma terceira pessoa. As relações humanas elas são muito mais complexas, principalmente hoje em dia tem muito mais complexidade nos relacionamentos. Então é importante você observar o mundo à sua volta, o que está acontecendo com o mundo à sua volta, e a partir disso colocar a sua criatividade para ser desenvolvida. O nosso próximo ponto é escritor ou contador de histórias. Para que a gente possa desenvolver esse ponto, é importante a gente lembrar que todo bom escritor é um bom contador de histórias. Por que é importante nós percebermos isso? Às vezes, chega bastante autorais, né, bastante textos para a nossa editora e com desejo de ser publicados. E conforme nós vamos lendo a história, nós vamos ver que a história está sendo desenvolvida de uma maneira tão mecânica que a gente parece estar lendo um manual, né, de alguma máquina. Então, é como se fosse um robô, e não IA, tá? Mas um robô mesmo escrevendo. Um pequeno exemplo. Hoje acordei de manhã, fui ao banheiro, escovei meus dentes, saí lá fora e o mundo estava pegando fogo. Então, a pessoa descreve a sua história de uma forma muito mecânica, muito sistemática. E contar histórias não é assim. Pegue, por exemplo, se você fosse contar sobre um filme. Você assistiu um filme que é contar para um amigo. Como que você contaria esse filme? Você colocaria todos os nuances de voz, você colocaria todas as peculiaridades na hora de contar para tentar impressionar a pessoa, ou quando você está muito animado por ter assistido esse filme, você quer transmitir essa animação para a pessoa. Muitas vezes, os escritores não fazem isso na escrita. Então é importante que, ao invés de escrever mecanicamente, o autor ele conte a história. O sol já se aproximava da minha janela, o calor já invadia parte do meu corpo, levantei com dificuldade, caminhei até o banheiro. Você percebe nessa pequena descrição que eu fiz no momento de acordar, que você precisa levar o leitor a imaginar a sua cena. Você está descrevendo uma cena de uma pessoa levantando, então o leitor precisa enxergar essa cena. Lembrando que o leitor ele não está vendo um filme. Porque quando você vê um filme, você percebe de cara todos os detalhes. Mas no momento que você está escrevendo, esses detalhes precisam estar percebidos na sua escrita. Então é muito importante que ao invés de você escrever mecanicamente, você conte a história. Você conte
como as coisas estão acontecendo, para que o nosso leitor possa observar aquilo que ele está lendo. Isso não é um exercício fácil, não é um exercício que nós conseguimos desenvolver naturalmente. É preciso trabalho, é preciso dedicação e é preciso também esforço. Então, esse é o nosso segundo ponto: escritor ou contador de histórias. Para que a sua história, né, a sua narrativa, seja uma narrativa muito interessante para o leitor, é necessário que você conte. É importante ainda a gente lembrar que há também aqueles livros que têm uma dimensão mais acadêmica, uma dimensão mais voltada para o estudo, para o academicismo. Esse sim, obviamente, precisa ser um texto mais descritivo formalmente, precisa ser um texto diferente do texto literário. Porque o nosso curso ele está voltado para o texto literário, embora sirva também para aqueles que desejam escrever textos mais técnicos. Nosso terceiro ponto são os componentes do livro. Obviamente, nós não vamos conseguir falar sobre todos os componentes, mas nós falaremos aqui dos componentes mais imprescindíveis. Então, nós vamos começar com os componentes externos. Primeiro, nós vamos começar com a capa do livro. A capa do livro é um componente muito importante, porque, embora acreditado, né, não compre o livro pela capa ou não julgue o livro pela capa, na prática acontece o contrário. Né? O leitor ele vai comprar o seu livro, se você não for já um autor muito famoso, ele vai comprar o seu livro por causa sim da capa. Então a capa é um elemento essencial para o seu livro. Por isso é importante, quando você for produzir um livro, você contratar um profissional que faça as capas. Porque o que nós vemos muitas vezes é que o autor, principalmente nessas plataformas de autopublicação, Amazon, por exemplo, outras plataformas, que são muito boas, são muito interessantes para novos autores, mas nós vemos capas muito mal feitas. Eu não estou nem dizendo indo para o lado profissional da coisa, mas capas que as pessoas fazem de qualquer forma mesmo, sem nenhum tipo de consulta, né? Sem nenhum tipo de parâmetro. E aí não chama a atenção do leitor. Então, o ideal é, quando você for produzir o seu livro, é contratar um profissional que faça a capa. A contracapa, que é a capa que fica na parte de trás do seu livro. Na contracapa, geralmente, tem um comentário sobre o livro, parte da sinopse. E, geralmente, na contracapa, nós temos também o código ISBN, que é um código que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, a princípio, nós temos a capa e a contracapa. A capa é aquele papel de gramatura um pouquinho maior, e nós temos ali o título da obra, nós temos uma imagem e nós temos gravuras, muitas vezes, que faz referência à nossa obra. Na capa também, geralmente, nós temos o logo da editora ou o nome da editora. Na contracapa, nós temos, geralmente, parte da sinopse ou comentário sobre o livro. Nós temos também o código ISBN, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Ao lado do livro, nós temos ali a lombada, que geralmente tem o título do livro e também o nome do autor e algumas vezes o logo da editora. Então, capa, contracapa e ao lado
a lombada. Agora nós vamos prosseguindo, que nós vamos falar um pouquinho da parte interna do livro, que é o miolo. Miolo são todas as páginas do livro. Então, é no miolo que vai ter toda a documentação do livro, vai ter a história escrita, paginação e outros detalhes que você queira deixar dentro do seu livro, na escrita do seu livro. Então, quando você ouvir a palavra miolo, significa que é todo o componente que vem dentro do livro, entre a capa e a contracapa. Agora, partindo do início do miolo, nós começaremos pela folha de rosto, embora há livros que têm algumas partezinhas a mais, mas nós vamos se concentrar, como disse no começo, no básico. A folha de rosto é uma folha inicial do livro, que muitas vezes pode ser branca, mas também pode, na maioria das vezes, conter o título da história. Nós também temos dedicatórias, temos os agradecimentos. A dedicatória é para quem o autor está dedicando o livro, e o agradecimento é para quem o autor gostaria de agradecer. Muitos agradecem a Deus, aos familiares, então a quem você deve agradecer. É importante lembrar que na primeira folha do livro, folha de rosto, segunda página, página do livro, geralmente é em branco. A terceira página é algo parecido com a folha de rosto, mas já tem o título, tem o nome do autor, tem o logo da editora. Muitas vezes as editoras colocam também o ano e o local da publicação. No meu caso aqui, Lençóis Paulista, 2024, que é o ano que nós estamos gravando esse vídeo. E na quarta página do livro é a página dedicada à documentação de créditos do livro. Então nós temos ali a ficha catalográfica, nós temos ali dados da editora e dados das pessoas que trabalharam naquele livro. Diagramador, revisor, capista, ilustrador, a pessoa que fez a tradução do livro, se for o caso. Então geralmente na quarta página do livro que nós temos todos os créditos, nós chamamos de página de créditos, todos os créditos de todas as pessoas que trabalharam para que o livro acontecesse. Em seguida, nós temos também, a partir da sétima, oitava página, nós temos o sumário, que é onde você vai encontrar os capítulos que foram escritos e onde nós conseguimos, através do sumário, observar que cada capítulo fica em tal página, ou também subcapítulos e por diante. E nós vemos, através do sumário, em qual página fica cada folhinha. Nós temos alguns livros índices também. E nós chegamos agora ao momento do prefácio e também da apresentação. O prefácio é aquela parte dedicada a comentar de modo favorável do seu livro. Normalmente, os autores pedem para outros escritores lerem o seu livro e fazer um comentário. Ou, às vezes, a própria editora procura alguém para fazer o prefácio desse livro para comentar. É no prefácio que as pessoas os prefaciadores colocam as informações importantes do livro, por que gostaram de ler aquele livro, as indicações que deve ser feita para a pessoa que está lendo se interessar ainda mais naquele livro e outras informações também que podem vir no prefácio. Nós falamos
Então, recapitulando, nós falamos um pouquinho sobre o que é preciso para ser escritor, escritor ou contador de histórias, e nós acabamos de ver agora os componentes básicos do livro. Então, neste momento, nós finalizamos essa primeira aula. Espero encontrar vocês na segunda aula.